Olá, bom dia. Eu vou ler um capítulo aqui do livro Parábolas Eternas, para iniciar o estudo de hoje. Quanto vale seu talento? Um navio estava atracado há dias por conta de um grande defeito de suas caldeiras. Vários especialistas já tinham sido chamados, mas nenhum deles conseguiu encontrar o problema. Até que o capitão mandou vir de uma cidade vizinha um engenheiro muito conceituado pela extrema competência. O engenheiro chegou e, após escutar a descrição feita pelo capitão quanto aos problemas, fez algumas poucas perguntas e dirigiu-se à sala de máquinas. Olhou para o labirinto de tubos retorcidos, escutou o ruído surdo das caldeiras e o silvo do vapor, que escapava durante alguns instantes. Com as mãos, apalpou algum dos tubos. Depois, cantarolando suavemente, só para si, procurou em seu avental alguma coisa e tirou de lá um pequeno martelo, com o qual bateu apenas uma vez numa válvula vermelha, brilhante. Imediatamente, o sistema inteiro começou a trabalhar com perfeição e o engenheiro retornou à sua cidade. Quando o dono do navio recebeu uma conta de R$ 1.000, queixou-se de que o engenheiro só havia ficado na sala de máquinas durante 10 minutos e tinha dado uma marteladinha numa válvula. Pediu, então, uma conta discriminada do serviço, e o engenheiro assim o fez. Total da conta, R$ 1.000, conserto com martelo, 50 centavos. Saber onde martelar, 999,50. Valorizar nossos talentos é o primeiro passo para assegurar a autoestima e o orgulho de nós mesmos. Hoje a palestra é com o Theo, ele vai iniciar a palestra. Bom dia, tudo. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui para refletir um pouquinho sobre a nossa caminhada. Obrigado, Pai amigo. Obrigado, Senhor da vida. Obrigado, Jesus, o nosso irmão mais velho. Gratidão a toda a espiritualidade dessa casa, que nos favorece nessa manhã de domingo, tão gostosa. Nós possamos, Senhor, refletir sobre o teu ensinamento, vivermos esse ensinamento, para que possamos ter sucesso ao longo dessa nossa caminhada. Como diz nosso querido Jesus, brilhe a nossa luz, para que os homens vejam as nossas boas obras, glorifiquem a ti, Senhor, hoje, agora e sempre. E assim seja, graças a Deus. Muito bem. Nós vamos refletir um pouquinho sobre os princípios básicos, que é a introdução que os espíritos superiores colocam para nós no início do livro dos Espíritos. E é muito interessante que muitas das vezes a gente estuda o livro dos Espíritos e passa batido por essas primeiras páginas, né, do livro. A gente se atém muito a algumas coisas à frente e esquece de se atentar sobre esse princípio, sobre como as coisas começaram a funcionar. Antes disso, para a gente dar o tom do nosso estudo, eu vou ler um pedacinho de uma fala de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, para a gente ter uma ideia da nossa oportunidade, do que estamos fazendo aqui. Né? Muitas das vezes a gente acha que sabe, a gente acha que está certo. E aí, quando a gente vai buscar as informações desses grandes ícones, né, dessas referências para nós,
a gente percebe que a gente necessita fazer alguns ajustes. E esses ajustes vêm pelas mãos, pelas falas desses nossos queridos companheiros que estiveram conosco antes. 1 Coríntios, capítulo 9, item 16. Paulo fala para nós assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei. Para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Bacana essa proposta de Paulo, do esforço que ele fez, e, sem dúvida, continua fazendo, para poder nos trazer para uma realidade de tentarmos tirar a nós e as pessoas que caminham conosco de uma posição ainda não direcionada ao bem. A gente não está falando que as pessoas não estão fazendo bem. Nós estamos propondo, como Paulo, uma reflexão que a gente precisa se direcionar com mais esforços para as coisas do Evangelho. E aqui o Paulo fala que ele fazendo isso, ele se torna participante do Evangelho. Fazer esse esforço, estar conectado às coisas divinas, faz com que eu participe da obra de Deus. E aí a gente lembra da questão 132 do Livro dos Espíritos, que pergunta lá, né? Qual o objetivo da encarnação? Lá tem 2 motivos. A primeira é de que a lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição. Ok? E aí o que a gente entende como perfeição? Felicidade plena. Felicidade plena. Conhecimento de todas as coisas para que a gente use com sabedoria. É essa a grande proposta nossa. Aprender cada vez mais o objetivo de todas as plantas, de todos os minerais, de todos os animais. Conhecer isso tudo. Para quê? Para que a gente saiba utilizar justamente, amorosamente, respeitosamente. Novamente, a gente se pergunta, mas eu faço as coisas todas certas? A gente não se pergunta isso? Eu sou uma boa pessoa? E aí a gente precisa, com o conhecimento espírita, entender o nosso processo evolutivo. Mas a gente não faz tudo certo. Será que não? Eu acho que não. Não? Eu também concordo. Ontem, o rapaz ligou por longe para mim, ele cobrou de X. E um outro comprou um valor a mais. Sim. Eu falei, não, eu já arrumei a pessoa que cobra mais barato. Esse homem me xingou tanto
tudo que eu tenho palavrão, ele xingou. Eu não abri a boca para nada. Deixei de xingar. Xingou só palavras feias. Eu gosto de respeitar minha mãe já faleceu. Aí ele falou os lugares. Eu fiquei calado. Eu falei, deixa ele falar. Por isso que é bom saber quando que a gente vai pagar, tinha alguém. Não, ele comprou X. Olha a negação, esqueci. Esse ano. Ele comprou X e arrumei o mais barato. O outro dá para fazer mal serviço. Você pode fazer em casa para mim agora? Ele comprou um terço da metade do ombro. Aí o ombro achou muito. Ele falou um monte de palavrão. É difícil. Aí deixei ele falar. Eu não falei nada. É interessante a gente pensar essas coisas, porque a gente quer acertar. Aí eu pensei assim, é lindo. Eu te pergunto dele, deixei ele falar. A gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo. E a gente só aprende quando a gente tem um olhar melhorado para a situação do outro. Ele falou dos animais, que eu cuido, eu sou protetor de animais, eu cuido de animais de rua. Ele falou dos animais, você fica preocupado com esse estigma. E falou o nome da minha mãe, xingou minha mãe. Eu, moço, minha mãe já faleceu. Aí deixei de xingar. Falou um monte de palavrão, alto, palavrão feio. Deixa ele falar, deixa ele falar. Eu tenho um nível superior a ele, deixa de xingar. Mas a gente precisa fazer uma prece, tanto para a gente quanto para o companheiro. Eu rezei para ele hoje. A gente precisa fazer isso porque Paulo, aqui na sua carta, ele chama atenção para a vivência que precisamos ter do Evangelho. E amigos e amigas, lá no meu computador tem uma frase que é uma frase muito curiosa. Ela fala assim: o Evangelho não é para os fracos. Será que é verdade isso? O Evangelho não é para os fracos. E aí, como a gente deve olhar essa frase? Com a postura de um Paulo. Porque se o Paulo fosse fraco, ele daria conta do trabalho dele? Consegue entender? Por que o Evangelho não é para os fracos? Aqui muitas das vezes a gente acha que o Evangelho é para aquele que não tem condição, né? Não é isso que está falando, não. Está falando do desejo íntimo, né? Íntimo da pessoa de se melhorar. E isso é um confronto. Aí a gente começa a entender quando Jesus fala assim: não vim trazer a paz, mas a espada. Essa espada, gente, não é para cortar fora, não. Essa espada é para cortar dentro. Cortar dentro. Poderia ter xingado, poderia ter revidado. Isso já está cortado dentro. Eu já não ajo mais da forma que eu já agia antigamente. Porque tudo é desgraça. Tudo. Você entra na alma. Mas a gente é muito frágil. Jesus fala isso lá no livro Boa Nova, quando ele está conversando com Pedro, agradecendo ao Chico, né, pela sua obra sensacional, agradecendo ao Humberto de Campos, né, a dedicação, dois espíritos sensacionais. Jesus fala para Pedro assim: Pedro, o homem não é mau, ele é frágil. O homem não é mau, ele é frágil. E aí a gente começa a refletir sobre isso e a gente percebe que muitas das coisas que a gente tem é no sentido de proteção. Se olhar também, a maior parte das pessoas vem criando uma defesa ao longo da vida, por conta de decepções, né? Assim, aí vai ficando amargo, ninguém nasce amargurado. Né? Sim. Então, passar pelas decepções, vai ficando assim. Então, na minha opinião, acho que é uma questão de Cristo, né? Então, consegue entender como que a proposta de Paulo é da gente, dos nossos saberes, a gente se aproximar daqueles que caminham conosco?
Porque o esposo, a esposa, o pai, a mãe, os filhos, né? Os irmãos, nós que somos estudantes do Evangelho, somos estudantes da doutrina espírita, nós precisamos, com a prática, né? Com a prática diária, da paz, né? Paciência, né? A ciência da paz, a ciência de entender o outro. Nós estamos falando de princípios, viu, gente? Princípios. Princípios que nós precisamos estar cada vez mais cuidando deles. Precisamos cuidar dos nossos valores. E esses valores, cada dia, eles são mexidos pelo Cristo. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Mas toda vez que eu leio o Evangelho, que a gente faz um estudo, que a gente faz uma reflexão, eu tenho que voltar para dentro do Telmo, olhar como é que eu estou agindo e fazer uma conexão com as práticas de Jesus. O meu espelho, a minha referência tem que ser as pegadas, as palavras, a postura de Jesus. Porque essa é a nossa referência. Quando lá na questão 132 fala que a lei de Deus nos impõe a encarnação para chegarmos à perfeição, e o que a gente tem de referência de perfeição é o Cristo. A gente consegue ver Jesus feliz? Alguém aqui consegue imaginar Jesus feliz? Algum momento ele não estava feliz? Porque nós somos pecadores. Mas ele... Eu acho que ele não é triste, né, irmão? Porque ele está acima de tudo. Mas por que ele está acima? Porque ele é bruto, né? Porque ele conhece. Conhece. O conhecimento que nos tira da ignorância. Eu acredito que Jesus ele não tem ele demonstrou essa felicidade que a gente conhece como felicidade, essa euforia. Ele demonstrou uma paz, um equilíbrio, uma visão maior, né, de paciência, de compreensão e de paz. Né? Assim, tirar aquele equilíbrio, ele não oscilou, como a gente faz. Ai, estou feliz, ai, estou triste. Aquela coisa, não teve isso. Porque a felicidade, de verdade, é um bem-estar, é uma sensação de bem-estar, de paz. Né? A felicidade não é aquele Êxtase, né? estado de êxtase, ser rico, né? E não existe isso. A felicidade verdadeira, né? Ela é equilibrada. Então, assim, a felicidade de Jesus era essa paz que ele tinha, essa paz de espírito que ele tinha, esse equilíbrio, essa compreensão maior. A palavra é compreensão maior. Bem dito por você. Compreensão maior. E reparem que Jesus, o tempo todo, ele critica. Não sei se vocês já perceberam isso, gente. Mas o Evangelho, as narrativas de Jesus, ele critica toda uma sociedade. Todas as posturas, todas as falas, todos os gestos, ele critica. Mas é uma crítica sempre nos direcionando para as coisas espirituais, para as questões divinas. Então, se nós estivermos na presença dele, como estamos agora, a gente também não precisa se criticar. E é, assim, uma crítica com bons olhos. Com bons olhos. Porque nós aqui sabemos que nós vamos desencarnar, não é isso? Todos nós vamos desencarnar. E quando a gente desencarnar, como é que vai ser a nossa situação? Nós vamos desencarnar bem ou desequilibrados? Porque é uma construção pessoal. Então, é muito interessante isso, que os espíritos desencarnados, eles falam isso muito para a gente nas reuniões que a gente tem. Eles falam assim, tomem cuidado. Tomem cuidado. Porque a gente tem a oportunidade de ir para a esquerda ou ir para a direita. Mesmo, gente, estando de barriguinha cheia, estando com a caminha gostosa, estando na casa gostosa, tendo carro gostoso, né? Mesmo essas coisas todas, se a gente não tiver essa postura de Jesus, essa postura de Paulo,
a gente pode sair daqui desequilibrado. A ciência espírita, a doutrina espírita, o espiritismo, ele vem para nos auxiliar a ter uma caminhada sã. Né? Olha que interessante isso. Não vem para poder nos punir, não vem para poder nos cutucar. Não, eles vêm para poder nos clarear a forma como estamos andando. Essa A expressão foi tão fechada, né? Fechada assim, para tudo. sim. Quer viver só no conforto do lado. É. E aí a gente começa a refletir novamente sobre o que é conforto. O que é conforto? O que é trabalho? Porque quando a gente olha para Paulo, a partir do momento que o Cristo encontra com ele perde todo o conforto, gente. Ele tinha casa, não é assim? Ele ia ser juiz do Supremo Tribunal Federal, né? Não era assim? Porque participar do Sinédrio naquela época, não era? Não era o Supremo Tribunal Federal, não era a coisa mais top que tinha entre os judeus. E Jesus vem de encontro a ele e tira ele do seu conforto. Tira ele daquela vidinha de manhã isso, de tarde aquilo, de noite aquilo, segunda-feira isso, terça-feira. Jesus, estar com Jesus, nós somos retirados disso. Para quê? Para fazer a nossa luz brilhar. Para fazer a nossa luz brilhar. Para nos incomodar, sim. Incomodar para quê? Para que a gente tenha sucesso. A proposta, gente, é que a gente comece a imaginar esse trecho que é sair da barriga da mamãe até o dia que eu entregar meu corpo. Eu preciso perceber que isso é um pequenino tempo que eu estou aqui. E eu tenho uma vida muito maior para viver. Eu tenho uma vida muito maior para viver. Isso são princípios que a doutrina espírita traz para nós, que é o da imortalidade da alma. Imortalidade da alma. Gente, amigos, 10 anos aqui, 15 anos aqui, 20, 50, 60, 80, 90 anos aqui. Você sabe o que isso representa na nossa vida? Você faz ideia de quanto isso representa? Faz ideia? Vou fazer um som que vai dar a ideia do tempo que representa, tá? Posso? Acabou. A gente não está dando importância demais a um estalo? A gente não está preso demais? Mas o inconsciente da gente sabe disso, né? Porque a gente sente. Mas é isso que a amiga falou, a compreensão, a doutrina espírita traz para a gente uma compreensão da importância desse, porque é com uma coleção de estalos que eu faço uma vida boa ou não boa. E é a forma como eu vivo esses momentos é que nós construímos uma felicidade melhor. Lá na questão 132, eu falei do primeiro objetivo. Vamos lembrar do segundo objetivo? O segundo objetivo que os espíritos superiores dizem para nós é que nós precisamos nos colocar como trabalhadores da obra de Deus. Olha isso que interessante. Então, Deus conta conosco. Vocês já pensaram nisso? Deus conta conosco todo dia de manhã, encarnado ou desencarnado. Nós somos tarefeiros deles. Lembram lá no livro Gênesis, quando, lá no primeiro capítulo, né, Deus cria tudo, não é assim? Cria os céus e a terra, e aí Deus fala assim, e disse Deus, faça isso. Quem é que faz, gente? Vocês já pensaram nisso? Quem é que atende esse pedido de Deus? Vocês já pensaram quem é?
E o Espiritismo, ele não vem para a gente por um acaso, não. Às vezes eu convido as pessoas para mim, eles falam, eu vou. Mas não tem aquele entusiasmo. Sim. Então, o Espiritismo vem para o amor mesmo. O Espiritismo é uma coisa muito interessante, né? Porque, primeiro, que o Espiritismo é uma ciência, com uma matemática, com uma física, com uma química, com uma psicologia. O Espiritismo é uma ciência, nós ainda não despertamos para isso. Nós estamos aqui estudando uma ciência Espiritual. que é a vida espiritual quando estamos encarnados. Somos uma ciência. Brevemente, e isso já começou a acontecer, vai haver matérias nas faculdades, nas universidades, tratando do Espiritismo. Já existem, tá, gente? Juiz de Fora, Uberlândia, a USP. Nos Estados Unidos, Harvard já tem uma matéria optativa, mas já tem. Já estão adentrando. Por quê? Porque as outras ciências já entenderam que chega um momento que elas não conseguem explicar. E somente com o estudo da metafísica, né, eles não chamam de espiritismo, eles chamam de metafísica. Né? É o nome para não falar que é uma questão de Deus, né? A metafísica, eles compõem, isso só é explicado através da metafísica. E aí isso já está adentrando. E isso vai se tornar uma realidade na nossa vida. Então, estudar... Estuda teologia, que é quase juntos, Sim. Espiritismo. É aí que está. Lá Né? tem uma das matérias da filosofia, da teologia, tem o espiritismo, mas é um espiritismo muito ligado à Umbanda, ao Candomblé, sabe? Essas coisas todas. Então, eles passam pelo livro dos Espíritos muito rapidamente, não aprofundam, sabe? Então, é muito curioso isso. E outra coisa, depende da linha da faculdade, né? Porque tem filosofia, teologia, que é ligado, por exemplo, aos evangélicos. E eles vão olhar dessa forma, sabe? Inclusive, eu tenho uma irmã que ela é pastora evangélica, minha irmã e meu cunhado. E aí, quando eu comecei a estudar, eles ficaram abismados. Falaram assim, vocês leem a Bíblia? Você entende tudo que eles História falam. espirituais. Engloba tudo. Mais uma descrição da doutrina. E aí foi muito curioso, porque nesse nosso caminhar, quando eu tenho que fazer algum estudo, e o estudo tem que se reportar ao Velho Testamento, eu ligo para ela, eu mando um zap para ela, falo assim, Thelma, me dá uma luz sobre isso aqui. Gente, ela me dá uma aula de Bíblia. Sensacional! Aí eu falei assim, ótimo, obrigado, viu? Aí eu pego, vou ao Novo Testamento e uso a ciência espírita para conectar as 3 revelações. Eles ainda estudam muito a primeira revelação, a Torá, né, e os profetas, né? E aí a gente consegue fazer essa transposição, que é o nosso desenvolvimento. Não é que a gente seja melhor, não é isso não. É o respeito à caminhada evolutiva de cada um. E isso a gente tem que também trabalhar dentro de casa. Meu gente, dentro de casa. Porque a gente pode ter um lar espírita, mas cada um que está lá tem uma necessidade diferente. As pessoas confundem com banda, com outras coisas, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. Voltando aqui ao segundo objetivo, que está na questão 132, lá fala que Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Olha que responsa boa que nós temos. Jesus também está fazendo a sua parte na obra da criação. Ele também faz, e nós precisamos fazer a nossa. Qual que é a regra divina? Um dos pilares, né, do universo. É o amor. É a fé. Amor, fé, é ter a certeza, diz Emmanuel, lá no livro O Consolador, esqueci a questão, depois procura lá no livro O Consolador, o que Emmanuel fala sobre a fé. Resumindo, ele fala que a fé é a certeza, não é acreditar que vai dar certo, porque vai dar certo.
É uma lei divina. Todos nós chegaremos a uma condição crística. Isso é lei, gente. Isso é incontestável. Então, eu não tenho fé que vai dar certo, que a obra de Deus vai dar certo. Eu não tenho fé nisso, não. Eu tenho certeza. Olhando para Jesus, olhando para o Cristo, olhando para Paulo, olhando para Gandhi, para Chico, para Buda, né? Olhando para essas coisas, eu não tenho dúvida que a gente... Será que vai dar certo? Será que o amanhã vai existir? Gente, tira isso da cabeça. Tira esse pensamento da cabeça. Será que eu vou estar vivo? Será que... Ai, fulano e Beltrano? Não tem jeito. Consegue entender que a gente precisa tirar essas dúvidas com relação à potência divina? Ai, e o que vai acontecer? Ai, o medo. Ai, isso. Peraí. Todos esses nossos ânsias, nós estamos duvidando de Deus. Você consegue perceber isso? Toda vez que eu acho que alguma coisa não pode dar certo, eu estou duvidando de Deus. Olha só como é que o raciocínio é muito bacana, né? Gente, nós estamos falando de princípios, tá? Olha só como é que o raciocínio é muito bacana. Alguém aqui já ficou infeliz? Não é? Alguém aqui já ficou insatisfeito? Né? Alguém aqui já ficou estressado? Né? Alguém aqui já teve medo? Né? Os de casa também? Já, não já? Pois então, eu vou contar uma coisa para vocês, vocês vão assustar. Toda vez que eu fiquei infeliz com Deus. Não é? Toda vez que eu fiquei triste com Deus. Toda vez que eu fiquei... E olha só que bacana isso. Porque infeliz tem um prefixo de negação, não é? Eu nego a felicidade. Quando a gente é feliz, a primeira coisa que a gente fala, graças a Deus. Não é? Não é que você está feliz? Criança. É. Sabe, olha que bacana essa reflexão. Então, eu preciso me atentar à minha relação com Deus. Isso é libertador. E Deus pede pouco da gente. Né? Isso é libertador. E aí a gente traz uma outra reflexão muito bacana que está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos. Há 1 mês e meio atrás, 2 meses, eu detestava essa questão. A resposta, então, era terrível para mim. Mas aí eu fui refletindo, né? Isso que é gostoso, né? Fui refletindo sobre ela e hoje eu já acho ela maravilhosa. Questão 909 pergunta assim: o homem, nós encarnados, pelos nossos próprios esforços, podemos vencer sempre as nossas más inclinações? Olha que perguntinha boa, né? Olha só. O homem, nós encarnados, podemos sempre vencer as nossas más inclinações? Preste atenção no sempre e com os nossos esforços. O que vocês acham que os espíritos superiores respondem? Não é? Alguém discorda dela? Todo mundo concorda com ela? Você está errado, amiguinho. Não é? É. Mas o encarnado, isso aqui. Não. A Eu pergunta... coloquei assim, pelo nível que está encarnado, tem. Mas a pergunta é essa. Eu, encarnado, pelos meus próprios esforços, sempre conseguirei vencer as minhas más inclinações? E aí, Selma, tem uma vontade, né? uma coisa que a gente pode linkar nisso aí, que é uma coisa que me incomoda muito. Fala assim, nós damos aos outros, somos nós que damos poderes aos outros para nos atingir. Sim. Então, é mais ou menos isso, né? Se eu tenho uma má inclinação, como aconteceu com ele hoje, por exemplo, de revidar, Sim. eu estou colocando poder no Sim. outro de me tirar da minha serenidade, do meu equilíbrio. Então, é tão pesado, eu entendo quando você ficava incomodado com a resposta, a pergunta e a resposta, porque
é muito pesado para nós carregarmos esse fardo sobre, né, das nossas responsabilidades. Porque por tudo e em tudo, a decisão é sua. Então, assim, eu gosto muito quando fala assim, eu posso estar sendo o tempo todo aqui cutucada, testando, encarnado ou não e tal, mas a decisão final. Sim. Não, e isso é muito legal. Gente, espiritismo é reflexão e prática, viu? Espiritismo é prática. Não é para ficar só lendo, não. Eu leio uma questão e tenho que vir para a minha vida. Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou me comportando? O que é que eu estou pensando? É esse movimento. Não é para passar de ano, não é para tirar nota. Não. A ciência espírita, ela vem para você viver lá. E isso é desafiador. Então, pergunta, né? O homem, pelos seus próprios esforços, pode sempre vencer as suas más inclinações? Sim, vírgula. A resposta está lá, sim, vírgula. E com fracos esforços. Ó, nós estamos olhando pelo lado que eu olhava há 1 mês e meio atrás. Mas olha pelo outro lado. Olha pelo outro lado. Olha como é que é lindo o outro lado. Eu posso parar com pouquinho esforço. É esse que é o legal da resposta. Eu sempre ficava preso a esse outro. Falei, não, mas é porque a gente pensa, né, do tamanho do esforço que a gente tem que fazer. Mas eles falam que... A pessoa tem que essa mudança também. Com pouquinho. Então, até sexta-feira, domingo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei assim, mas espera aí, eu sou um espírito imortal. Eu reencarnei com esses objetivos. Se a vida é um estalar de dedos, eu preciso cuidar do futuro. Então, eu preciso dizer não consciente, lúcido, para as ofertas que estão sendo propostas para que eu não cumpra o que eu tenho que cumprir. Então, você está num ambiente que te atrapalha isso aí, igual, tipo assim, eu tenho um sério problema com os bar. Eu não consigo ficar. Aí eu queria comprar um negócio, eu fui, tô lá esperando, olhando assim, e eu tô assim. Gente do céu, eu vou fazer aqui, deixa eu ir embora da minha casa. A consciência do jeito que estou tranquila, entendeu? Se não pode, não fica, né? E reparem que gente, outra reflexão interessante. Quem são os espíritos que respondem essas perguntas? Vocês lembram quem são? Quem são os espíritos que respondem? Não é o professor Allan Kardec. Não é ele que responde. O professor Hipólito Leon Denis Arrival, ele não responde nenhuma. Sabiam disso? Eu sou do céu. Não, ele recebe... Ele é um codificador. Ele recebe as psicografias... Ele faz esse processo. Recebe e ele organiza, sempre analisado pelos espíritos superiores. E toda pergunta ele fez. Nós não temos essa certeza. Porque talvez não sejam só dúvidas dele, né? A gente pensando, já que é um estudo. Isso, Vamos fazer, observando em vários lugares. Isso é muito curioso, porque a gente não está diminuindo a importância do nosso querido professor. Não é isso, não. Mas a gente só está... ela falou, né? Codificador. Acho que é ao contrário. Isso. Se ele tivesse sido, vou usar uma palavra pesada, mas vocês vão entender, egoísta, de só satisfazer as curiosidades dele, e talvez até foi, né? O egoísmo é no sentido de olhar só para ele. Sim. Mas se ele tiver coletado dúvidas, né? Ouvido dúvidas, eu acho muito mais rico, porque é uma coisa... Mesmo quando foi as perguntas dele, eu acredito que durante, né, o sono e durante a preparação dele para fazer aquilo ali, ele era orientado ao que perguntar. Sim. Então, ele foi sempre um instrumento. Então, mesmo que visse dele a pergunta, ela era orientada pela espiritualidade maior a ser feita. Então, mesmo porque ele não tinha condições de ter tantas perguntas, visto que ele tinha entrado no movimento espírita, né, que existia, estava ali entrando, muito acreditando na espiritualidade há pouquíssimo tempo.
Sim. Então, nem nós, nem nós, não digo, mas nem uma pessoa que está vinculada ao espiritismo aí há 50, 100 anos, tem essa visão de perguntas no livro que ele fez. Sim. Imagina ele, com pouquíssimo tempo ali no espiritismo, você teria essa visão de chegar a tantas dúvidas, porque a gente vai aos poucos aprendendo e vai aos poucos surgindo as dúvidas. A gente tem todos os dias. Ele não teria condições de vindo dele, dos estudos dele, ter aquela quantidade de dúvidas dessa forma. Assim, mas a gente precisa considerar o nosso histórico de vidas isso, passadas. vinha ali, já tinha uma preparação maior. E é interessante a gente pensar nisso, porque a espiritualidade não coloca os ovos numa mesma cesta. Então, ali veio um grupo de espíritos que assumiram esse compromisso. Junto com o nosso querido professor, veio uma querida mulher, Isso, esposa dele. Gabriele Baudet, né? Ele não teve Tinha os Ela que foi... participavam, já tinha ali os colaboradores, Isso. que era até gente importante da época, vários representavam Isso. várias classes da sociedade, Isso. tinha um grupo, né? Tinha, mas todo mundo preparado, né? Antes de reencarnar para esse processo. Junto dele estava Gabriel Delane, Leon Denis, Camille Flammarion, né? Aí, quando a gente vai ler essas obras, a gente percebe que cada um tinha uma característica, né? Aqui no prolegômeno do Livro dos Espíritos fala assim, ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendestes com o nosso concurso. Pois esse trabalho é nosso. Olha só, esse trabalho é nosso. Quem são eles? São João Evangelista, o discípulo amado, o único discípulo que ficou no pé da cruz quando Jesus foi crucificado. Ele é um dos coordenadores da ciência espírita, junto com Santo Agostinho, São Vicente Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, não me pergunte se é Jesus, Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin, etc. Aqui não consta Francisco de Assis. Não consta, Francisco de Assis é João. Não é? Francisco de Assis é João. Né? Lá no livro do Miramês, né? Francisco de Assis, né? Não sei se vocês leram, ele conta que o João Evangelista, né? Uma das encarnações dele é Francisco de Assis. Né? Então, e aqui entra Paulo, né? Entra N equipes, né? N espíritos encarnados para nos ajudar, e eles começam a aparecer no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que aí eles vão narrando. E outra coisa que é importante, viu, gente? A gente não se ater aos nomes, mas sim à mensagem. Nome é perigoso, porque a gente pega uma mensagem no Zap, escrito que é de Maria, escrito que é de Bezerra, né? A pessoa pensa alguma coisa, redige lá e lá embaixo ele coloca, né? Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, não tem isso? E aí nós, como estudantes, nós precisamos ler a mensagem e falar assim, Maria escreveria isso? Desse jeito? Porque toda mensagem que eu vejo que tem um cunho de medo, tomem cuidado, né? O planeta está passando por uma situação e eu já nem dou atenção. Porque se a gente levar isso a sério, nós estamos duvidando de Jesus. Porém, quando a gente fala não atentar não e mais sem mensagem, tem outra visão também que existe, eu vi, né, assisti um relato de uma vez, falando que no caso que ela foi enganada pelo Espírito. Ela recebeu o Espírito e acreditava que era, acredito que era não aceitou, mas eu disse que era André Luiz. Aí ela foi recebendo, digitou o livro, escreveu o livro todo. Aí, ao final, ela descobriu, né, ele dava o nome como André Luiz mesmo, e no final ela descobriu que não era, no final, sim, ela descobriu que não era André Luiz.
Mas ela tinha tanto sonho de receber uma mensagem do Luiz e tudo. Aí o espírito foi orientar, né? Porque sempre não deveria de enganar a média e tal. Falei assim, olha, mas se eu falasse que eu era quem eu sou, ela não ia receber. Ela não ia querer. E assim, o que eu falei estava tudo certo. E realmente, as mensagens que ele colocou, ele já tinha um grau de instrução assim, bom, mas tinha essa falha de querer, né? Eu coloquei tudo verdade, tudo... Aí o que acontece? As mensagens, a psicografia que ela recebeu, aí foi orientada a ele conversar com a médica. Você vai conversar com a médica, para que você não é, mas que se ela não estivesse tão preocupada em receber de determinada pessoa, ela teria te recebido, você teria, e você não mentiria, e teria feito um livro com a sua visão, o seu trabalho, sem ter. Aí foi conversar com a médica e decidiu a nova obra, ela aceitou ele e ele não. Então, o erro veio dos dois, né? Mas, assim, a temática da obra era correta. Foi só uma parte ali de querer se identificar. E isso acontece muito, na verdade, mais como maldade, né? Para poder colocar mensagens, envolver mensagens assim. Mas, nesse caso, não era uma questão má, e sim de querer e a outra não ia aceitar. E ele fez isso. No Livro dos Espíritos, ele sempre fala da questão da intenção. Intenção. Né? O que está por trás disso? E aí a gente precisa ter esse senso crítico com relação às coisas que a gente recebe, com relação às coisas que a gente manda. Gente, quantas vezes nós somos propagadores de pensamentos negativos? Né? Vou mandar uma foto de um acidente de carro. Não, mas é só para a pessoa ficar sabendo. Né? Sabe? E aí, para que eu vou ver um acidente assim assado? Né? Não, manda outra mensagem, né? Falando, não, Corrente final do mal, né? Não Para pagar coisas. No livro Agenda Cristã, o André Luiz tem uma fala que eu acho muito legal. Ele fala assim: o mal não merece comentários nunca. O mal não merece comentário. Né? E aí a gente vê uma televisão, a gente vê um rádio, a gente vê um zap, que a intenção deles é só vender aquele produto que pinga sangue. A Globo, por exemplo. Hã? A Globo. Não, todas elas é a mesma linha. Todas elas são. Então, nós precisamos mudar de canal. O controle remoto já está na nossa mão. E no controle remoto tem um botãozinho que a gente usa pouco. Sabe qual que é? Não? O de desligar. Tem hora que a gente precisa usar o botão de desligar. Esse negócio não está me fazendo bem. Gente, quantas pessoas vão almoçar e colocam no jornal? Você está comendo bem mesmo? Porque está uma notícia chegando aqui, né? Disso. Até deprime a gente, né? Gente passando fome, né? E você está almoçando ali, é um momento sagrado, né? Que você devia estar conectado com aquele alimento, aquela coisa toda. E a gente, sabe, são uns hábitos que a gente tem que a gente precisa ter esse olhar. Eu desligo quando eu estou almoçando e vejo que... Né? Põe uma música, né? Mais gostosa, alguma coisa assim, para a gente se posicionar com relação a isso. E isso é muito engraçado, né? Porque antigamente era normal a família se reunir na frente da televisão, não era? Para poder almoçar, para fazer isso, aquela coisa toda, né? Hoje a gente já critica isso. Que bom. Né? O que é que está fazendo parte da minha vida? A televisão faz realmente... Porque antigamente a televisão era um membro da família, né? Era um membro da família, muito importante. Eu não gosto de bom. Eu não gosto de bom. Eu estava ontem assistindo. Eles dão rasteira no outro, dão empurrão, joga para lá, escarra no chão. Eu falei, gente, isso que é futebol. Mas é o seu olhar, como você não está no meio, para você é assustador. Mas aqueles que fazem com habitualidade acham a coisa mais normal do mundo. Né? Então, essa crítica que você traz e que a gente precisa olhar é muito importante. Nossa, a gente trocar... joga no chão, pá! Olha, aí ele fala assim, né? Nesse livro, né?
pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, reveloemos juntos, analisamos, né? Conferimos, né? Juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. A gente poderia dizer, então, que esse livro dos Espíritos não é um livro humano? Podemos dizer ou não? De encarnado. Não é um livro humano, né? Foi feito. Para nós, É. Feito não pra foi nós, feito mas para foi nós, feito mas ele foi feito por nós. Encarnados. Ele foi ditado e corrigido por encarnados ou desencarnados? Desencarnados, não é? Mas feito para nós. Encarnados. Feito para nós. Então, nós podemos falar que o conteúdo do livro... Na verdade, o livro dos Espíritos, ele é feito para o Espírito, encarnado ou não encarnado. Sim. Ele não é feito para o Espírito em si. Independente, por exemplo, você pega o Espírito no umbral de sofrimento, as lições dele são, você pega um Espírito evoluído, as lições dele também vai. Então, ele é feito para o Espírito, independente da situação que ele Condição esteja, dele. né? Só que ele é trabalhado mais pela espiritualidade intermédio dos médios e daqueles que normalmente trabalham. Você trouxe uma questão interessante, sabe por quê? Existe vida espiritual e vida não espiritual, gente? Já pensaram sobre isso? Porque a gente não costuma falar assim, quando eu for, né, para a minha vida espiritual, quando eu voltar para a minha pátria, a gente não tem essa fala assim? Isso existe? É uma conversa de espírito entre espírito, encarnados, superiores. Isso. Mas existe fora e dentro da vida espírita? Não. Nós estamos fora da vida espírita. Em corpo agora, mas Né? Nós estamos na vida espírita, ora na carne, ora fora da carne. Não existe fora da vida espiritual. Não existe. Tá? Então, isso é muito interessante a gente perceber isso, para a gente se sentir envolvido com isso. Tá? Somos espíritos. Somos espíritos. E uma coisa que eu fico me perguntando é se tem livro dos espíritos para os espíritos encarnados. Porque o livro dos espíritos não fala sobre a imortalidade da alma, a vida futura, as relações dos homens, não fala sobre o que acontece quando estamos aqui, quando estamos lá. E aí eu lembro de uma conversa que está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo André Luiz, obrigado André Luiz, em que vem um espírito chamado Asclépios, não sei se vocês lembram desse personagem do livro, né? Obreiros da Vida Eterna. E o Asclépios vem e eles fazem algumas perguntas para o Asclépios, e o Asclépios tira um rolo de pergaminho e responde em cima do Evangelho. Então, faz a pergunta X, ele fala, no Evangelho de Lucas, capítulo tal, 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 no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, todas as perguntas que eles fazem para ele responde com um texto bíblico. E aí o André fica encantado com aquilo e pergunta para o instrutor, assim, ele é de outro planeta? Eu falei, não, ele ainda faz parte da Terra e ele está aguardando uma vaga para poder ir para Júpiter. Olha que interessante. E ele reencarna de 600 em 600 anos, por missão. Aí eu fico pensando, será que ele não é um espírito de verdade, não? né? Porque ele ainda está vinculado. Porque para a gente perceber a grandeza, imagina, um espírito que já sublimou, já entendeu tudo que a Terra podia oferecer. Esse espírito da verdade é uma única entidade? Por isso que eu não me atenho ao nome. Por isso que eu não me atenho ao nome. E se fosse também, eu acho que mesmo você já disse, jamais ele falaria, imagina como que na visão espírita
serem criticados por outras religiões, por ter mensagens de Jesus que não são as que ele deixou na Terra, e dentro do movimento espírita, como que iria crescer orgulho? Nós recebemos mensagens Isso. únicas de Jesus. Então, assim, jamais. Tem isso. E lá no Evangelho de João, quando ele fala do Consolador prometido, ele fala assim, vou pedir ao Pai que vos envie um outro Consolador, né, o Espírito de verdade, que os auxiliará para todo o fim, né, para sempre. Né? Então, a gente não precisa se prender à persona, porque é uma coisa nossa ainda, né, de achar isso ou achar aquilo. Então, é muito legal a gente cada vez mais, eu uso a palavra criticar, mas no bom sentido, tá, gente? Da gente ir refletindo sobre a forma como nós estamos vivendo. Porque a ideia do livro, a ideia do Prolegômenos, a ideia desses espíritos de trazer essas informações para a gente, é para que a gente viva melhor, mais feliz, mais em paz, sem esse temor, sem medo. Eu lembro de outra fala muito interessante que está lá no livro Nosso Lar, que é o capítulo, obrigado Chico, obrigado André Luiz, que é o capítulo que trata da palavra do governador. Estava acontecendo, acho que é a Segunda Guerra Mundial, né? E eles começam a se preparar para ajudar essa turma que iria desencarnar lá através da guerra. E o governador institui um curso, isso é Narcisa falando para André Luiz. Olha, o governador vai instaurar um curso sobre o medo. André Luiz, como sobre o medo? Ele achava que tinha que ter um curso sobre enfermagem, né? Sobre, não é assim? Mas sobre medo, ele falou assim, André, porque o medo mata mais do que as armas. O medo de não viver, o medo de não se transformar, o medo de se esconder, de deixar de fazer as coisas que a gente precisa fazer, sabe? O receio das coisas. E aí eles instituem lá um curso sobre o medo. Olha para você ver que interessante isso. Nós, do Movimento Espírita, somos chamados a refletir quais os medos que a gente tem, quais os receios de viver que a gente tem. Mas esse curso está numa outra obra que chama Pensamento e Vida. Ele deve se ministrar em várias ocasiões. Esse curso, não estou falando que é o curso, mas é um livro que o Emmanuel traz para a gente que nos auxilia nessa nossa libertação das coisas que nos prendem. E aqui, uma observação. Quanto mais vezes a gente tem, mais a gente atrai. Sim, a gente cria uma monoideia, né? Eu tenho receio disso, eu tenho receio daquilo, eu vou criando uma constante de pensamento. Eu morria de medo de ter um câncer, porque na minha família várias pessoas têm. Eu tive um câncer, eu me curei, faço acompanhamento. Aí eu pensava assim, nossa, eu vou despertar assim. Eu pensava assim. Aí quando eu descobri que eu câncer, e que era assim, pré-maligno, né? Aí eu pensei assim, eu não quero morrer, não, eu quero viver. Eu vou curar isso logo. Foi, sabe? Assim. Muito bacana, né, gente? Pensamento e Vida, do Emmanuel. Mas é isso, cara. A gente atrai. A gente tem esse poder. Pensamento e vida, falar a mente é um espelho. A mente é o espelho da alma e tudo, as nossas situações. Perguntas, dúvidas, gente? Chegamos ao nosso horário aqui. Perguntas do pessoal de casa? Cida, você está por aí? Tá, né? Cida está por aí, online. Beleza, beijo, querido. Tudo de bom aí no hospital, viu? Vamos refletir sobre a fala de Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios? Fiz-me fraco com e com os fracos. A gente precisa fazer isso com as pessoas que a gente ama, viu, gente? A gente precisa se aproximar das pessoas. Muitas das vezes a gente acha que essa aproximação é só perguntar se está tudo bem. Aí o outro responde, está tudo bem. Mas aí você olha para a pessoa e fala assim, não está bem, né?
Está bem. Mas ele respondeu que está bem. Eu devo continuar ou eu devo me aproximar? E aí a gente, para buscar essa pessoa, para poder fazer ela falar das coisas que estão incomodando ela no coração, muitas das vezes a gente precisa falar das coisas que estão no nosso coração. Conseguem perceber essa estratégia? Eu preciso falar das minhas dores se eu quero escutar as dores do outro. Eu preciso falar das minhas dificuldades, que podem ter passado, se eu quero escutar as dificuldades do outro. Porque muitas das vezes a gente caminha ao lado de pessoas, anos, décadas, mas a gente não conhece. E de repente essa pessoa comete um ato que vai constranger toda uma sociedade. E dia a dia, dentro de casa, a gente não percebeu essa intenção. Prevenção. Então, Jesus veio e mostrou para a gente a vida dele. E a gente precisa olhar a nossa vida para ver se a nossa vida está condizendo com o ensinamento que deixa para nós. Bacana? Nossa, gratidão, querido. Pode fazer a prece? Tudo bem, gente, de casa? Então vamos, mais uma vez, sabedores de que Deus, nosso Pai, e o Cristo está presente entre nós. Que a gente perceba essa vibração desse amor, desse Jesus querido, tentando nos resgatar das nossas dificuldades, tentando nos impor o amor, a caridade, a misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu esforço para com todos nós, dia a dia, nos dando condições de pensar, refletir sobre o que estamos e como estamos sobrevivendo e vivendo. Que esses ensinamentos do Evangelho possam mergulhar em nós, nos dar o ânimo, o entusiasmo de ver a beleza da tua obra, Senhor. Uma flor, um passarinho, um irmão. Que a gente possa olhar os nossos filhos com mais carinho, mostrando o Evangelho. Nós possamos falar através dos nossos atos ao marido, à esposa, aos irmãos, a toda a sociedade, mostrando que o Evangelho está vivo dentro de nós, que o desejo de amor é presente em todas as nossas ações. Gratidão, Jesus amigo. Gratidão ao nosso anjo da guarda, esse companheiro, dia a dia, ombro a ombro, lado a lado. Gratidão, a espiritualidade dessa casa nos leva e nos traz, nos conduz e sugere sempre as boas práticas. Senhor, coloca doçura em nossos lábios e o trabalho em nossas mãos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, gente, pela oportunidade. Beijo, gente, com Deus.